bem? Agora que você sabe o que é um inseto, um aracnídeo e um miriápode, chegou a hora da gente conversar sobre um assunto muito sério. Pokémon. Você já deve ter assistido ou jogado alguma coisa de Pokémon. Para quem vive em outro planeta, Pokémon se baseia num universo onde os animais têm poderes e eles lutam entre eles e depois eles vão se recuperar numa espécie de SUS com investimento. Você entra lá e sai curado, sai zero. E para esses monstrinhos lutarem um contra os outros, cada um deles possui um elemento, às vezes dois elementos. E cada elemento específico para derrotar outro elemento ou perder para outro elemento. Então você tem, por exemplo, pokémons do tipo fogo, pokémon do tipo água, do tipo raio, do tipo pedra. E sempre tem um apelão que ganha de todos, que é dragão. E tem fada, que ganha de dragão. Tem quem chama isso de Jokenpô. E tem os pokémons do tipo inseto. Mas será que eles são insetos mesmo? Existem de 88 a 90 pokémons do tipo inseto, ou que possuem o tipo inseto também. De acordo com o Bulbapedia, que na minha opinião é o melhor site de informações sobre Pokémon. Então eu fui e dei uma olhada em todos esses 90 pokémons, um de cada vez, para ver se eles são realmente insetos. E desses 90 eu consegui achar incríveis dois pokémons que quase bateram ali, chegaram bem perto do que é um inseto. Um é o Durant, ou Durante, ou Duronto, sei lá, que é uma formiga de metal que não é muito popular, mas até que é... Desses dois foi o que mais chegou perto do que é um inseto de verdade. Mas eu trouxe o Yama e eu desenhei ele aqui nessa lousa porque eu tenho medo de usar a imagem da Nintendo e... Mas isso aqui é desenho meu, eu que fiz, ó. Eu que fiz desenho com caneta, eu. Ficou uma maravilha. Essa vai pro professor que falou que se eu ficasse desenhando no caderno o tempo todo eu não ia ter futuro. E adivinha só, ele tava certo. E eu decidi focar nesse Yama. Por quê? Nele a gente consegue enxergar as características necessárias para ele ser chamado de um inseto. Por exemplo, corpo dividido em cabeça, tórax, abdômen segmentado, 2 pares de asas, 3 pares de pernas e vou chamar isso de antena. Então, se de 90 pokémons, talvez 2, são quase o que a gente pode chamar de inseto, então por que o nome desse tipo de pokémon é do tipo inseto? Então eu fui buscar na sua língua original, no japonês. Esse tipo de pokémon é do tipo mushi, que no Japão é usado para insetos, para alguns aracnídeos e para alguns miriápodes também. Às vezes é usado até para sapos pequenos ou pequenas cobras. É quase como se fosse bicho. Então depois eu fui tentar entender em inglês. São bug type pokémons. E mais uma vez são tipo pokémons do tipo bicho. Porque em inglês você usa o termo bug para insetos, mas não muito para aracnídeos. Bug ou tree bug, tipo bicho de árvore, também é usado para se referir aos percevejos do tipo que a gente chama de Maria Fedida. E também tem os bugs de computador, né? Aqueles erros que acontecem, mas eles não vão entrar aqui no vídeo. Mas não chega a ter um leque tão amplo quanto a palavra mushi. Mas ainda assim é mais aceitável. É um termo bastante amplo para encaixar esses bichos. E também tem em espanhol, que é literalmente pokémons do tipo bicho. Mas é basicamente um animal, uma criatura não humana. Mas não chega a ser Mas não chega a ter um Nossa, desgraça! Mas de qualquer forma, tanto mushi, quanto bug, quanto bicho são termos mais amplos e que não precisam obedecer termos pré-definidos, como os insetos possuem. Talvez em português mesmo teria sido melhor nós adotarmos o termo bicho do que inseto. Nesse momento do vídeo eu quero deixar bem claro que a minha ideia não é criticar a Nintendo e nem a equipe de tradução, porque eles não são culpados disso. Eu tô falando de uma coisa que já tem mais de 30 anos e nunca sequer alguém reparou ou debateu sobre isso. Talvez porque as pessoas não sabem exatamente o que é um inseto, talvez porque as pessoas não se interessam em saber o que é um inseto, e quando aparece uma utilização errada para esse nome, as pessoas não reparam. Eu não posso culpar a equipe que fez essa tradução, porque eu tenho certeza que, assim como a maioria das pessoas do Brasil inteiro, a maior educação que eles receberam sobre insetos a vida inteira foi a barata. Negócio de ombro aí, rapaz. Cadê? Eita, mas que diabo é isso? Sei lá, um bicho. Eu sei que na maioria das vezes da sua vida em que alguém foi apresentar uma aranha ou algum inseto pra você, foi no sentido de te assustar ou de tentar criar um cenário horripilante, meio Halloween,
ou para te deixar com nojo, ou para te deixar assustado. E eu acredito também que quando você estava na escola, no ensino médio, seu professor de ciências não sabia te explicar o que era um inseto, nem ele sabia o que era um inseto, porque mais uma vez, a educação que ele recebeu sobre esses animais foi a mesma do mata o bicho, mata o bicho. E a gente não pode esquecer que nós somos primatas, nós somos macacos. E nós somos os animais que têm a maior habilidade do mundo em copiar aquilo que a gente olha, que a gente observa. E quando esse é o comportamento que nós temos em relação a esses animais, e esses animais vão ser esquecidos e exterminados por ignorância. É claro que tem a questão da autopreservação, né? A gente vê um bicho que a gente não conhece, a gente evita o contato. A evolução favoreceu quem se afastou desses bichos. Mas nós somos seres humanos. Diferente dos outros animais, a gente consegue lutar contra nossos instintos naturais e explorar o além, e explorar tudo aquilo que é curioso, tudo aquilo que é diferente da gente. E a gente simplesmente passa por cima deles. E o que a gente pode fazer para esse tipo de coisa parar de acontecer? Talvez investir em educação, talvez investir em ecologia, talvez investir na divulgação científica, talvez investir em divulgadores científicos. Aquele divulgador científico que grava o vídeo sozinho, edita sozinho, faz a música sozinho, escreve o roteiro sozinho. Eu cheguei para preencher essa vaga entre você e esses carinhas aqui. Eu sou o Dedé, o druida maldito, e eu cheguei nessa Felicidade, amor, carinho, vacina. Chupa, Cauê, eu tenho meu próprio Bulbasalto. Perdeu.